A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante de Jesus e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube e do nosso Instagram, primeiramente chamamos a atenção para esta posição que Jesus toma diante de um território pagão. Jesus fazia parte do povo judeu e frequentava a sinagoga dos judeus
procurava botar em prática a lei judaica e também interpretando e trazendo para nós a palavra que fazia com que as pessoas notassem a grande novidade, a diferença que existia entre os mestres da lei e a pregação de Jesus. Ele pregava como quem tem autoridade, por conta do seu poder divino que estava nele. Jesus era homem e Deus. Por enquanto estava andando, e quando o Evangelho fala que ele chegou a outra margem do mar, na região dos Gerazenos, justamente Jesus foi a essa região contrária ao povo e à religião judaica. E lá encontrou esse homem possuído por um espírito impuro. O homem reconheceu Jesus. Esse homem, ele simboliza uma sociedade opressora, que tira a liberdade da pessoa de pensar e de viver dignamente. É justamente a situação dos esquecidos, dos abandonados, dos injustiçados e de todas essas pessoas que são excluídas. É tanto que o Evangelho mostra como ele vivia nos túmulos, no cemitério, entre os restos mortais, e era possuído por uma legião de demônios. Aqui o Evangelho fala que ele tinha mais de 2.000, porque eram os porcos que viviam naquela região, que simbolizava também a impureza, né, para os judeus. Era um animal que ninguém podia tocar nem comer a carne, porque ele era impuro, era condenado. Então Jesus faz com que ele fique curado, e Jesus, que tinha o poder sobre as forças do mar, da natureza, ele agora também mostra o seu poder diante dos espíritos impuros. E Jesus manda que aqueles espíritos se apossem da manada de porcos. Agora, quem foi que gostou disso? Ninguém, porque as pessoas estão mais preocupadas com o econômico, com o material. Os donos ficam inconformados, porque perde de lucrar, de ganhar. E os habitantes também rejeitam Jesus, mandam Jesus embora. Mas o homem dá para nós uma lição nobilíssima. E depois que ele ficou curado, ele se tornou um missionário de Cristo entre os pagãos. Jesus disse assim: você não vai me seguir não, você vai evangelizar a Decápole, as 10 cidades existentes naquela região. E assim ele foi, e todos ficavam admirados com a sua pregação e com o seu testemunho. Então veja como isso toca cada um de nós, no sentido de termos cuidado com os que estão sofrendo, não é? Com os que estão sendo esquecidos. É preciso a gente ter compaixão das pessoas nos nossos dias, que estão fragmentadas em seu interior, muita gente doente, muita gente depressiva, muita gente se suicidando. A gente está toda hora ouvindo essas notícias. É preciso que nós nos tenhamos conta dessa realidade e podemos fazer alguma coisa. Assim como aquele homem que foi curado, ele se tornou um grande missionário, um evangelizador. O que vai curar, o que vai salvar é a palavra de Deus. Por isso rezemos dizendo: ó Mestre, libertas um homem de um espírito impuro, e lhe ordenas que vá para casa e anuncie a todos como o Senhor teve misericórdia dele. Torna-nos, Senhor, bons comunicadores de tua mensagem. Amém. E acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.